Oi, gente, graça e paz de Deus sobre a vida de vocês. Obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez no meu canal Minha Herança. E minha herança por quê, Silvana? Minha herança porque realmente é quando a gente quer deixar alguma coisa para alguém. E eu acho que existem conhecimentos e vivências que podem serem divididos e que a gente pode sim estar trazendo na vida das pessoas algum tipo de motivação positiva. Todo mundo tem o seu lado bom, o seu lado positivo para estar dividindo. E essa é a ideia do canal Minha Herança, é a gente estar dividindo um pouco da vida, do nosso dia a dia. E agora, nesse momento em que o Brasil está super falado, no Brasil e não, no mundo, está super falado dessa questão do coronavírus e que o epicentro do coronavírus é lá na China, que a gente já sabe disso, e que, na verdade, muito se fala, mas pouco se sabe, né, desse vírus. A gente então quer conversar um pouquinho daquilo que foi a nossa vivência lá na enfermagem, dentro dos hospitais, daquilo que a gente sabe que tem ao nosso alcance da natureza, que a homeopatia e a fitoterapia nos trazem e que podem também estarem somando nesse momento. Gente, como eu falei para vocês, de verdade, pouco se sabe. Pouco se sabe de qual vai ser realmente o impacto de tudo isso. Quero lembrar vocês também que não é a primeira vez que a gente está passando por uma situação dessa, que já teve muitas outras epidemias, né? E que então passamos, né? Passamos por outras epidemias e que a gente tem que se acalmar e que não é motivo para ninguém ficar preocupado, perder a paz, ficar nervoso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Primeira coisa, a nossa fé, fortalecer a nossa fé. E depois, em segundo momento, fortalecer o nosso sistema imune. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui com todos vocês. Bom, eu trouxe algumas anotações, eu vou ler um pouquinho aqui, porque nem de tudo eu lembro, mas algumas anotações que eu acreditei ser importante de dados para ser falado nesse vídeo hoje. Gente, esse vírus é um vírus de impacto ambiental, segundo o Fernando Spilk, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. O que ele colocou? O uso desordenado da natureza, o desmatamento, né? A degradação, a aproximação de animais selvagens e animais que não deveriam, então, estar tão próximos assim do homem, são as causas pelas quais novos vírus têm chegado até o homem, e que esses casos não são poucos, são mais ou menos 5 doenças diferentes a cada ano que tem surgido. Então nós temos ouvido falar em alguns vírus que antigamente nós não ouvíamos falar, não é verdade? Na nossa infância, lá no tempo dos nossos pais, a gente não ouvia falar em alguns vírus que são mutações e que nós não antes tínhamos o costume de estar convivendo com esses vírus. Bom, são novidades. Como eu disse para vocês, o culpado é o próprio homem. Não venha depois colocar a culpa em Deus, porque Deus nos colocou aqui, nos deu essa natureza maravilhosa. Olha aqui como tá bonito o dia hoje. E é um fim de dia, gente, é um pôr do sol aqui, tá? E aí Deus nos deu para que a gente pudesse desfrutar e usar e de uma forma sábia. Não era para ser assim. Então, na verdade, isso é o ônus, né, do impacto do homem sobre a natureza, sobre o mundo, sobre os animais, né? Bom, mas depois a gente conversa mais um pouco sobre isso, isso é uma conversa para um outro vídeo. Essa gripe é uma gripe ela já está matando mais do que uma gripe normal. 0,1 de cada 100 infectados numa gripe comum vai a óbito. E nessa daqui, ela é 3 a cada 100 infectados e vão ir a óbito. Quer dizer, ela é realmente bem mais agressiva, né? E ela está trazendo um certo desconforto para as pessoas, né?
e para os governos e, na verdade, não sabendo muito como lidar com tudo isso. Como eu falei para vocês, é uma novidade e que a gente, então, não estava acostumado a lidar com essas epidemias, mas tem sido mais seguida, cada vez mais seguida, e a gente tem que estar alerta. Gente, o que a gente sabe que poderia ser feito a nível de que a gente pudesse, então, estar colaborando para uma maior proteção? Dentro daquilo que eu já falei para vocês, do que a gente sempre ouviu falar e aprendeu dentro do hospital, a questão das infecções cruzadas, o que se sabe desse vírus é que ele é um vírus assim que tem uma pouca resistência, ainda bem, ele tem pouca resistência numa uma superfície, na atmosfera, ele resiste pouco. Na verdade, a infecção se dá de pessoa para pessoa mesmo. Então, assim, qual é a chance, por exemplo, de eu fiz uma compra de um material lá da China e ele chegar aqui com o vírus? Não, ele não vem, o material não vem com o vírus, porque só nesse tempo em que ele se deslocou, então, esse vírus morre. Ainda bem, né? Essa é uma boa notícia. Gente, a gente não sabe o que vai acontecer. As pessoas podem estar desenvolvendo uma imunidade já para esse vírus e muitas pessoas aconteceu já isso em outras epidemias. A gente realmente não sabe. Mas o que a gente pode fazer? Então, vamos ser efetivos para não ficar dando muita voltinha, porque senão eu falo e vocês já sabem que eu não tenho preguiça de falar. Gente, assim, a gente tem que aumentar o nosso sistema imune, a nossa imunidade. Se tu tá fazendo tudo errado, para. Tá se alimentando, tomando refrigerante, se alimentando só de fast food, para. Tá? Para, porque é uma hora de você se cuidar, olhar para você mesmo e começar então a aumentar esse sistema imune. Se tu já tem dificuldades com essas questões respiratórias, aumenta o teu cuidado, sabe? Para de ir em lugares que está muito cheio de gente, de frequentar ambientes fechados, começa a ficar mais alerta nessa questão, porque ela é uma doença que ela desenvolve um sofrimento respiratório se ela ficar aguda, né? A primeira semana não, tu tem uma febre, na segunda semana a pessoa começa a ter tosse produtiva, né? Então que essa tosse sim, daí pode evoluir para uma falta de ar, um desconforto respiratório. As pessoas chegam numa pneumonia. E essa pneumonia, então, entra então no sofrimento respiratório propriamente dito, e por isso muitas pessoas em UTI, muitas pessoas estão sendo conduzidas até para suporte respiratório ventilatório, de aparelhos, ou mesmo a necessidade então dessa intervenção, né, vem com o desenvolvimento da doença. E o que realmente a gente pode fazer? Então vamos ver, eu trouxe algumas anotações e eu achei muito interessante que tem um médico, quer ver? Eu vou dizer o nome dele aqui para vocês. Ele é lá da China, tá? E ele trouxe a seguinte orientação. Achei, gente, aqui o nome do doutor, é Peter Liu. Eu estava vendo um dos vídeos dos quais eu vi ele falando, e tem outros vídeos no YouTube de outros médicos, então dando outras orientações também, mas eu peguei algumas aqui que eu achei bem interessante. Primeiro, essa questão, tenha um álcool gel na bolsa, tenha um álcool gel dentro do carro e utilizem. Vocês foram no supermercado, entra, passa o álcool gel na mão, passa um pouquinho assim no nariz, né? E não esfregue os olhos, não põe a mão na boca. Tenha mais cuidado quando tu estiver fora, banco, mercado, loja. Então tenha mais cuidado com isso, de não estar te tocando teu rosto, por exemplo, com a tua mão que tocou em lugares onde todo mundo já pegou, né? A questão da tosse, tá? Não tossir,
abertamente ou estar em um ambiente com uma pessoa tossindo ou espirrando, porque assim que se propaga o vírus, ele fica um certo tempo no ar. E se utilizar de um papel quando for tossir e esse papel ser colocado fora. Não tenho papel, tô louca para tossir, tô louca para espirrar, tô com um monte de gente na minha volta. Usa o cotovelo. Usa o cotovelo, não usa a tua mão, tá? E também não espirra ou não tosse em cima das outras pessoas. Tem alguém aqui querendo aparecer, que chegou aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Esse aqui é o Toby. O Toby, dá um oi aí pro pessoal, Toby. Gente, o Toby é um amigão, ele é um baita cão e cuida desse sítio aqui com muito dedicado, é um querido. Mas voltando então. Então assim, o álcool gel, né, a questão da tosse, do espirro junto às pessoas, tá? O aumento do teu sistema imune com o uso da vitamina C, a tomar vitamina C todos os dias, pode ser 500 ou 1 grama, acompanhada de zinco. Tomar complexos vitamínicos, aqueles, por exemplo, assim, eu uso o Centro Mulher, mas você pode tomar outra marca, né, que for né, do teu gosto, do teu alcance. Gente, o fígado de boi é muito bom para aumentar o sistema imune, né? E esse médico que eu falei para vocês que era chinês, ele falou uma coisa interessante. Ele disse o seguinte, ó, que não tomar antitérmico para baixar a febre, mas fazer assim um chá bem forte de gengibre e abafar, se abafar para que a febre passe, né? Ele deu essa ideia do chá de gengibre. E ele também deu uma outra ideia do própolis, né? Do extrato do própolis, junto com limão. Tomar 2 vezes ao dia, 40 gotas do extrato de própolis com limão. Outra coisa que é muito interessante, e quem puder ter uma floreirinha, um cantinho no pátio, plantar a erva doce. Foi tão falada, né, que ela tem um papel semelhante ao do Tamiflu. Eu também já procurei, pesquisei, não tem assim nada científico que junte essas duas substâncias, mas eu quero dizer para vocês que existe sim uma efetividade no uso do chá de erva doce 2 vezes ao dia. Fazer chá de erva doce bem forte, tomar um chá de erva doce e cuidados quando você vê os menores sintomas. Viu um sintoma, acha que tá ruim, começou a ter febre, vai, procura médico, procura os prontos atendimentos. Não fica tentando tratar em casa. O que a gente pode fazer é aumentar o sistema imune e ter uma vida saudável para que você possa enfrentar bem se caso você venha pegar gripe. Agora, depois que você já está com sintoma, né, e que o primeiro é esse que eu falei para vocês, que é a questão da febre, você tem que procurar o auxílio, então, em um atendimento médico e não ficar só usando esses paliativos. Isso aqui que eu estou orientando vocês, né, é algo que ele vem para somar, para ajudar no tratamento, mas não é a orientação de ficar tomando chá, tá? Vocês assim, não coloquem palavras na minha boca, por favor. Entendam que a gente está se utilizando do que a natureza tem para somar. E outra coisa que eu vi um outro médico falando, e eu achei bem interessante, foi a questão do Revesterol, que tem no suco integral, no vinho, no suco de uva integral da uva escura, né? Então também é do que a gente pode se utilizando para um aumento desse sistema imune. Gente, a palavra de Deus diz que todos os nossos dias estão escritos. Já está decretado tudo e nenhum deles vai mudar. Aquilo que é para nós fazer, claro que nós temos que fazer. Aquilo que é de Deus fazer, Ele que vai fazer. Então assim, não fica ansioso, não fica nervoso, mas faz tua parte, te cuida. Se tu puderes estar evitando lugares muito aglomerados, até que tudo realmente esteja esclarecido e que a gente saiba em que pé as coisas vão chegar, é melhor, tá bom? Mas que a graça e a paz de Deus esteja sobre a sua vida e que Ele esteja cuidando
da imunidade de cada um de nós e que nós possamos estar pedindo para Ele a proteção sobre a bênção do Filho dele, Jesus, que levou lá naquela cruz toda a doença, toda a enfermidade sobre Ele estava, toda a chaga, toda a dor da humanidade. E nós temos Ele também para nos socorrer. Então, fora isso, fora aumentar o nosso sistema imune, a nossa saúde, cuidar da nossa saúde com chazinho de erva doce, com gengibre, com vitamina C, com muita laranja, acerola também, né? Chá não, suco de acerola. Fora tudo isso, né? Nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos que aumentar a nossa fé e olhar para o amanhã com esperança. Eu quero te trazer a lembrança, aquilo que te dá esperança. E a esperança é de uma vida saudável, mas temos que cada um de nós fazer a nossa parte. Gente, eu espero que esse vídeo tenha somado de alguma forma. Eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal e que você interagisse comigo através do meu Instagram. Eu não interajo aqui dentro do YouTube. E eu tenho alguns motivos pessoais para não fazer isso. Mas, de qualquer forma, por enquanto, tá, gente? Isso está sendo resolvido. E nós vamos, então, depois de resolver isso junto ao YouTube, aí a gente vai estar, então, vendo de que forma nós vamos manusear melhor. Aí a gente, então, tá conversando com vocês lá no nosso Instagram. Querem perguntar, querem conversar, querem saber mais, entra lá, vamos conversar, tá bom, gente? Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. E eu quero dizer para vocês que, assim, ó, os vídeos estão sendo assim, de celular, tá? E eu tô no sítio, a internet não é tão rápida para subir vídeo pro YouTube. Eu quero que vocês me perdoem. Tudo mais raiz possível dentro dessa nova proposta. Gente, graça e a paz de Deus seja sobre a vida de vocês, como eu já disse.